amigo, minha amiga, aqui quem fala é o professor Alexandre Nascimento, da Central do Reforço. Vamos começar o seu curso online e a nossa primeira aula, ela fala especificamente sobre mercado de trabalho, marketing pessoal, preparação para entrevista de emprego, comunicação, vestimenta, tudo que você precisa ficar por dentro para poder conquistar sua vaga no mercado de trabalho, tá bom? Vamos para essa aula e vem comigo. Pessoal, é o seguinte, o que é o marketing pessoal, tá? O marketing pessoal, ele é, na verdade, um conjunto de regras que todo profissional no mercado tem que ter. Não adianta você só se qualificar. A qualificação é extremamente importante. Eu digo sempre isso a todos os meus alunos, todas as palestras que eu faço sobre marketing pessoal, eu digo a eles, olha, o mercado está muito concorrido, a disputa da vaga está sendo assim na unha. Se você tem uma qualificação um pouco a mais do que o outro, você supera o outro. Então é extremamente importante a capacitação, não tenha dúvida disso, né? Muitas pessoas dizem, eu queria trabalhar, me arranja um emprego aí, eu trabalho de qualquer coisa. Mas só que o mercado não quer qualquer coisa. O mercado quer alguém capacitado, alguém que possa atender a demanda daquela empresa. Então, por isso, fazer cursos, né, específicos. Além da capacitação, voltando aí ao nosso tema do marketing pessoal, é importante lembrar que do processo de se capacitar até chegar ao posto de trabalho, você passa por uma série de, barreiras. Você vai promover o seu currículo, você vai ser convidado para participar, de uma entrevista de emprego. Você é nesse momento, inclusive, crucial para que você consiga a sua vaga no mercado. Então, tudo isso, para você transpor essas barreiras e chegar a conquistar a sua vaga, é preciso ter marketing pessoal. Não, marketing pessoal é algo necessário para qualquer profissional. Seja ele o médico, seja ele o advogado, seja ele o engenheiro, seja ele o atendente de farmácia, o auxiliar administrativo e tantas outras profissões. Aí você está me perguntando, Alexandre, quais são os requisitos? Compra onde marketing pessoal? Não é bem assim. A gente constrói. E esse primeiro tópico da nossa aula aqui vai ser justamente para falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho certeza que você, como trabalhador, deve ter algumas experiências, já deve ter passado por entrevista de emprego, ou se nunca passou, vai passar um dia e deve usar essas dicas que nós vamos trazer aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. Marketing pessoal. Pessoal, marketing pessoal, ele é, na verdade, se você pegar a essência aqui, só a palavra marketing, As pessoas geralmente associam marketing à propaganda, mas propaganda, ela é algo muito simples, tá? Muito básica. Se você pendurar um papel preto e branco assim na parede, alguém passar e ler lá a informação, curso de farmácia online, Central do Reforço, a pessoa vai ler, vai entender a mensagem, E vai embora. Aquilo foi uma mera propaganda, anunciou algo. Ela não vai ficar com aquilo na cabeça o tempo todo. Porém, se ao invés de um papel preto e branco, eu ponho um painel de LED, um em cada poste da cidade, durante um ano, batendo lá, Central do Reforço, curso EAD, online, farmácia, o tempo todo batendo, Você acaba tendo algo fixado na cabeça das pessoas. E aí deixa de ser uma mera propaganda e passa a ser o quê? Marketing. O marketing é mais incisivo, tá? Eu vou fazer um teste com vocês aí em casa, tá? Pense comigo. Vocês já devem ter lavado uma panela na casa de vocês. Eu acho que sim, né? E quando você vai lavar uma panela que ela tá com o fundo assim muito sujo e você precisa limpar, que produto a gente passa nela? Se você falou Bombril, eu até vou aceitar. Mas o nome é esponja de aço. Não é verdade? Muita gente diria Bombril. Por quê? Porque Bombril é a marca mais famosa de esponja de aço. Tem gente que olha para outra marca, tá lá no mercado, a Solan, e aí fala, pega ali o Bombril. Isso é comum. Ninguém fica ali, pega ali a esponja de aço. É muito grande o nome, né? Ele começa logo a chamar pela marca. E outros e tantos produtos no mercado em que o marketing foi tão bem feito que as pessoas passam a trocar o nome do produto pela marca. Olha um outro exemplo aqui que nós temos, Muitos chamam, aqui na Bahia pelo menos, chamam de miojo. Vamos fazer um miojo.
O problema está aí, não é miojo, o nome é macarrão, né, instantâneo. É isso? Macarrão instantâneo é aquele macarrãozinho, cozinha em 3 minutos. Tem várias marcas no mercado, mas todo mundo só chama de miojo. Olha lá, Nike, Adidas. Esses são exemplos de marcas que são batidas aí no mercado há tanto tempo que você não precisa mais de nome. Você olha, né, para o riscozinho aqui da Nike e diz Nike, Adidas, né? Olha uma outra da modernidade, WhatsApp, né? Quem não conhece esse símbolozinho, essa bolinha aí com esse telefone dentro, verdinho, já sabe que está se tratando do que? WhatsApp. Então, isso é marketing. É quando algo fixa, prende, e se relaciona a algo. Bom, quando a gente volta à palavra marketing pessoal, ao termo marketing pessoal, a gente está falando de quem? Marketing, propaganda que fixa, pessoal de mim. Então, é a hora de montar a minha persona profissional. Você, no seu dia a dia, é uma pessoa. Nós estamos falando aqui de profissionalismo, tá? Marketing pessoal não é algo que você tem ou não tem como um dom ou um talento, tá? É um processo contínuo de conquistas que gera como consequência o valor que você passa a ter no mercado. Ou seja, você precisa montar isso. Marketing pessoal não nasce da noite para o dia, ninguém nasce pronto. As pessoas vão se forjando durante a sua vida até se tornar um profissional, de qualidade. E isso é necessário ser feito o quanto antes. Alexandre, o que é que eu preciso para ter um bom marketing pessoal? Eu vou te mostrar aqui algumas coisas importantes. Ó. Bom, nós temos aí 6 itens que compõem o marketing pessoal. Apresentação pessoal, comunicação, controle emocional, conhecimento, currículo e autoestima. Bom, nosso primeiro item, apresentação pessoal, ela é de extrema importância. Nós temos um ditado, que acho que todos vocês conhecem, que diz o seguinte: a primeira impressão é a que fica, não é verdade? E, com certeza, quando se trata de mercado de trabalho, você vai sim botar esse ditado em prática. Você chegar numa empresa, o seu avaliador, o dono da empresa, o gerente, com certeza, ele vai... a primeira coisa que ele vai fazer, claro, além de receber seu currículo e a documentação, é olhar para você. E nessa primeira imagem, nessa primeira verificação, ele vai causar uma impressão sua profissional. E isso é extremamente importante. Nós temos que lembrar que o mercado de trabalho, as empresas, na verdade, que o compõem, ele vende imagem. Uma empresa vende imagem do produto, de quem o atende, de tudo. E você faz parte dessa engrenagem. Então, o primeiro momento de contato com você é extremamente importante. O que a gente precisa atentar sobre essa questão da apresentação pessoal? Bom, a minha pergunta para você é: você é preconceituoso? Talvez alguns digam que não tem preconceito. Eu faço essa pergunta sempre aí nas minhas aulas e sempre vejo o pessoal assim, às vezes eu sou, eu não sou. Pessoal, preconceito nada mais é do que uma opinião sem conhecimento. Antes, conceito, definição. Então, preconceito é você taxar, opinar, definir algo sem o prévio conhecimento. Muitas vezes, dentro da nossa vida, a gente preconceitua. Nós somos frutos de uma sociedade preconceituosa. Quem aqui nunca conheceu uma pessoa, acabou de ver lá ou falar com ela ali 30 segundinhos, e quando ela sai, você diz: nossa, não gostei dessa pessoa, chata. Você rotula ela. Por quê? Porque não conhece o suficiente. Talvez depois tenha um tempinho para conversar, bater um papo e diz: poxa, aquela pessoa ali é legal, gostei dela, achei no início que não era, e a gente acaba mudando de opinião. Isso é ser preconceituoso. E no mercado também funciona assim. Porque imagine eu, sendo um avaliador, um gerente, um dono de uma empresa, vou entrevistar você para um cargo executivo, um cargo que requer uma formalidade no vestir, e você vem para a entrevista de emprego simplesmente de sandália, de bermuda, de camiseta, uma roupa muito curta, muito decotada, muita demonstração de corpo, com camiseta, seja você homem, seja você mulher, tanto faz, uma roupa fora do padrão. Isso com certeza vai causar uma má impressão.
Então, a nossa apresentação pessoal, ela deve ser voltada para o mercado. Eu vou criticar, inclusive, algumas coisas e algumas utilizações, né, de alguns acessórios aqui, que não é porque eu não gosto, porque eu não acho bonito, mas porque o mercado, né, repudia ele. O mercado não aceita ele bem, né, esses utensílios. Então, é importante a gente se adaptar ao mercado, ok? Bom, como eu disse aqui anteriormente, né, não esquecendo, preconceito é opinião sem conhecimento, tá? Na apresentação pessoal, vamos nos atentar a, principalmente, o cuidado com a higiene pessoal, é extremamente importante. Alexandre, você veio aqui para essa aula para me ensinar a fazer higiene pessoal? De jeito nenhum, né? Mas eu queria lembrar vocês o seguinte, vou lhe contar aqui uma experiência que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu, quando ainda funcionário de uma empresa que fazia seleção, né, de pessoas para o mercado de trabalho, eu fui fazer uma entrevista e o candidato era o primeiro do dia. Ele sentou por volta de 8 da manhã na minha frente. Quando ele sentou, entregou a documentação que eu olhei para ele, dei bom dia e, para minha surpresa, o canto aqui, né, da boca do rapaz estava uma mancha branca. Não sei se era creme dental que ele não enxagou, não sei se era, né, a velha baba durante a noite, mas o que importava naquele momento é que ele estava na minha frente daquele jeito. Não fiz nenhuma observação, não disse nada a ele, continuei a entrevista, ouvi-lo do mesmo jeito, né? Orientei, falei, conversei, mas nos finalmente ele foi embora e eu não o aprovei. E por que eu não aprovei? Porque não só eu, como qualquer especialista em recursos humanos, não aprovaria um profissional que não tem a capacidade de acordar de manhã, olhar no espelho e dizer como é que eu estou, né? Eu estou com uma imagem de um profissional. Isso é o que se espera de um profissional. E lembre mais uma vez, empresas vendem imagem. Empresas vendem imagem. Você não teria jamais uma loja de perfumes e contrataria um funcionário, né, fedorento, né, sujo, para representar a sua empresa. Então lembre que as empresas querem associar os seus produtos, os seus serviços a um profissional que consiga vendê-lo de maneira qualitativa, tá? Outra coisa importante, cabelos, barbas e unhas, né, sempre cortados. Bom, a questão do cabelo é bem interessante, porque tem gente que acha que o tipo de cabelo, o tipo, modelo, né, do cabelo que se usa vai interferir. Bom, o ideal é a gente buscar sempre aquilo que está dentro de uma normalidade, né? Para as mulheres, principalmente, não vamos entender como escolha, porque o mercado não fica fazendo esse tipo de asepsia, esse tipo de diferenciação, né? O cabelo que você tem é esse aí e é o que você vai concorrer ao mercado do mesmo jeito. As empresas, em 95% dos casos, tirando aquelas que são geridas por pessoas, né, que discriminam, que têm preconceito, 95% vão lhe contratar por sua capacidade profissional e não pelo tipo de cabelo. Então não tem que ficar escolhendo se é o cabelo rastafari, black, trançado, curto, liso, crespo, não importa. Tá? O mercado não vai fazer diferenciação. Desde que o seu cabelo, o tipo de cabelo que você utiliza, ele esteja dentro de uma normalidade, ou seja, penteado, tá? Limpo e apresentável. Sem excesso. Professor, o que é excesso? A mulher penteia o cabelo, deixa todo arrumadinho, depois vem cá com um bocado de presilha, tic-tac, eu não sei como é que chama isso bem, põe no cabelo lá, colorido, né? Umas presilhas laranja e outra rosa-choque. E isso é, sim, excesso. Então, vamos moderar, né? Mas no cabelo estando penteado dentro da normalidade, ok. No caso dos homens, mesmo processo, não importa o seu tipo de cabelo, desde que você, claro, não ultrapasse um limite de normalidade, né? Por exemplo, eu estive recentemente em um shopping aqui de Salvador, um pouquinho antes aí dessa confusão toda da pandemia de coronavírus, e eu passei pela loja e quando eu olhei para dentro da loja, tinha um rapaz trabalhando, onde ele só tinha uma tira de cabelo aqui no meio. Acho que é moicano que chama, né? Aqui dos lados raspado, piercings aqui, nessa parte da orelha de cima. Aqui no lóbulo da orelha ele tinha 2 alargadores deste tamanho em cada lado. Ele tinha no nariz um pedaço de pau atravessado. Aqui ele tinha uma peça de metal,
né, aqui no queixo, muitas tatuagens no pescoço. Uma pessoa realmente bem, vamos dizer assim, atípica de se ver, né? Um visual bem diferente. E a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu olhei para ele foi: aonde este rapaz trabalha? E aí eu olhei para ele e olhei diretamente para a fachada da loja. E percebi que eu estava vendo ali uma loja que vendia artigos de surf e skate. Ou seja, vamos fazer uma análise agora. Foi conveniente para o dono dessa empresa contratar esse profissional? E por quê? Ora, esse profissional ele se veste e tem um estilo muito parecido com a grande maioria dos clientes da loja. Não que todos os surfistas ou skatistas se vistam como ele ou tenham um visual como o dele. Mas num grupo de surfistas e skatistas sempre tem aquela galera com estilo, né, mais diferenciado. Ou seja, sendo eu um surfista ou um skatista, ainda que eu não utilize de tudo aquilo que esse rapaz use, piercings, alargadores e etc., mas eu não vou me sentir espantado, porque no meu grupo social, skatistas, surfistas, eu encontro com pessoas assim. Então eu, como cliente da loja, iria entrar, iria vê-lo, iria falar com ele normalmente e não seria nenhum espanto. Então foi conveniente ao dono da loja contratar alguém que tem uma linguagem visual do seu cliente, né? Totalmente diferente de eu chegar numa clínica médica, entrar para ser atendido, para fazer um exame, fazer uma ficha e encontrar com esse cara lá todo cheio de coisas, né? Com certeza uma clínica não contrataria alguém com esse perfil de imagem. Acho que vocês devem estar entendendo perfeitamente. Então, isso é uma questão de adaptação. O mercado, para você, ele pode ter ruas assim ou assim, largas ou estreitas. Isso vai depender muito da maneira como você vai se apresentar ao mercado. Então, é extremamente importante que você adapte a sua imagem àquilo que você busca no mercado. Tá bom? Então, vamos pensar nesse ponto. Outro item seria aí a nossa vestimenta. Bom, eu sempre faço essa pergunta aos meus alunos. Você é o que você veste? Sim ou não? Eu responderia não, porque nem sempre eu visto aquilo que eu sou. Às vezes eu preciso fazer uma palestra, eu preciso pôr um terno, uma gravata. E eu não gosto de usar terno e gravata porque me sufoca. A cidade que eu moro aqui, Salvador, faz um calor terrível boa parte do ano, né? Às vezes eu vou para o interior do estado, que também é mais quente ainda, né? Galera aí de Jequié, galera aí de Jacobina, né? Tem alguns interiores aí que realmente fazem muito calor. Então, eu não sou o que eu visto, né? Nem sempre eu sou o que eu visto. Agora, olha a pergunta. Você é o que você veste para quem lhe vê? Essa é a resposta importante. Sim, você é o que você veste para quem lhe vê. Porque se você põe um terno e uma gravata, se você põe um vestido social, um terninho social feminino e sai na rua, as pessoas vão lhe olhar e vão imaginar coisas a seu respeito. Tipo, poxa, ela deve ser alguma coisa. Poxa, ele deve ser um doutor. Por conta da roupa que você está vestindo. Então, sim, as pessoas lhe enxergam como elas estão lhe vendo. Por isso a nossa vestimenta é extremamente importante, né? E tomar um cuidado. A gente não está falando aqui, pessoal, de você se preocupar com a marca da roupa, se é nova, se é velha. Não. É apenas, vou tentar resumir no seguinte, utilize uma roupa que traga seriedade a quem lhe vê. Alguém tem que lhe ver e enxergar em você uma pessoa séria, profissional. Tá claro? E a vestimenta, nesse ponto, ela é extremamente importante, tá? Para travar. Claro que nós devemos adaptar a nossa vestimenta àquele tipo de empresa a qual eu vou me apresentar ou fazer uma entrevista de emprego. Tá claro? É muito importante essa avaliação. Deixo aqui uma dica. O mercado diz o seguinte: quanto mais o seu corpo está coberto, mais formal você fica. Por exemplo, se eu ponho uma roupa social, né? Até aqui os punhos, meu corpo está totalmente coberto, estou mais formal, tá? Do que se eu tivesse com uma roupa como eu estou aqui, com manga curta, ou se eu tivesse de camiseta regata. Então, quanto menos exposição corporal, maior formalidade, ok? Com relação
aos acessórios é extremamente importante. O cuidado com a maquiagem sempre suave, atenção você aí, né, meninas, muito cuidado com isso. Não é a maquiagem que vai para o carnaval, que vai para a noite, que vai para a balada. É uma maquiagem sempre suave. A ideia não é chamar atenção por beleza, por sensualidade, é chamar atenção apenas pela sua apresentação em forma profissional. Boné de forma nenhuma, perfume, meu Deus, se for para usar aquele perfume, que aqui a gente chama, perfume muito forte, a gente chama de espanta negrinha, é um perfume, né, que é aquele que quando você chega, todo mundo já sentiu o cheiro. Aí eu lhe pergunto, imagine se você encontra um dono de uma empresa que vai lhe entrevistar ou um gerente, como eu, por exemplo, que sofro de rinite alérgica, e aí você entra com um perfume super forte na sala, né? A primeira coisa que vai acontecer é disparar aqui uma sequência de espirros gigantesca. Por quê? Irritação por conta do perfume. Olha o desgaste já antecipado. Você não conseguiu nem chegar direito, já causou uma má impressão. Só pelo perfume que está utilizando. Então vamos atentar para esses cuidados, tá certo? Essa é a dica para a apresentação pessoal, nosso primeiro tópico do marketing pessoal. Vamos para o segundo tópico. Bom, nosso segundo tópico, ele é também outro extremamente importante. Por quê? Você vai para a primeira fase, que é a apresentação pessoal. Se vestiu bem, se apresentou, causou uma impressão, ótimo. Agora vamos para a parte da comunicação. Nessa parte, ela é importante porque ela vai agora transpor quem é você. E olha o que está escrito. Ó. Comunicação, embaixo está escrito fala. A nossa fala é o nosso principal meio de comunicação, é a língua falada, tá? E aí entra um detalhe, vergonha. Eu acho que isso é um problema que atinge muitas pessoas, eu não sei você aí que está me ouvindo agora, se tem esse problema de falar em público, tá? Mas isso é um problema que afeta muita gente. Eu vou lhe dar aqui uma estatística importante que diz o seguinte, que 78% das pessoas que passam por entrevista de emprego, que fazem entrevista de emprego, 78% são reprovadas porque não se comunicam bem. É um dado alto. Se você parar para analisar, 78%, vou arredondar para 80%, de cada 10 pessoas, 8 são reprovadas. Gente, entenda uma coisa. Uma empresa, ela quer contratar um profissional que consiga vender bem o seu produto, que se relacione bem com o seu cliente. Seja numa farmácia, seja no mercado, seja numa loja, seja em qualquer lugar. Alguém que tenha a capacidade de persuadir, ou seja, de apresentar, de vender, de convencer. E isso só se faz quando nós temos uma boa comunicação, uma boa oratória. Tá? Vergonha, muita gente diz assim, professor, eu sinto vergonha, eu sou tímido. Olha só, timidez e vergonha tem uma certa distância. De timidez, se eu falo timidez é alguém mais retraído, que fala pouco, mas quando precisa, fala. Já a vergonha, o nome correto seria introspecção. A pessoa introspecta, ela não consegue se expressar, ela tem sintomas. Ela, na hora de falar com as pessoas, ela treme, a mão começa a transpirar, a barriga começa a dar aquela embrulhada, a pessoa começa a gaguejar. E se você se identificou com qualquer um desses sintomas que eu falei, realmente você precisa encarar isso. Gente, vergonha não é o medo de errar. Muita gente me diz isso. Vergonha é o medo que nós temos da avaliação do outro. Tá? Quando eu vou falar algo, né, à frente de alguém, eu me preocupo com o que vão pensar de mim, eu sinto vergonha. Por que a gente, quando está em casa, fazendo uma limpeza, uma faxina, arrumando a casa, a gente canta, a gente dança sozinho dentro de casa, né? A gente faz shows, né? E aí você não sente vergonha. Por quê? Porque só tem você, ou no máximo alguém que já convive com você, que você não sente vergonha da sua família, né? Mas à frente de outras pessoas, não, a gente não consegue. Isso é comum do ser humano. Mas o que eu vim fazer aqui, hoje, quando eu falo sobre essa aula, não é tentar fazer você perder totalmente a vergonha, mas a vergonha profissional. Aquela que você precisa combater para justamente na hora que você for para o mercado de trabalho, principalmente na hora de uma entrevista de emprego. Eu já atendi muitos candidatos a vagas de emprego, né, que no momento da entrevista, eles travam.
Eu estava conversando com um candidato um dia e ele estava tão tenso que chegou na hora que eu perguntei a ele onde ele morava. Eu disse, amigo, onde você mora? E ele ficou respondendo assim, eu moro não saía. E por que não saía? O cara travou, o cara ficou nervoso a um ponto de não conseguir nem falar. Outra técnica também que muita gente até usa como estratégia, e isso não é estratégia, não é inteligente, é fazer a política do coitadinho. O cara já entra na sala de entrevistas assim, ó, a cara da tristeza. O cara imagina que ele foi para a entrevista de emprego pedir esmola. Gente, entrevista de emprego não é pedir esmola. Você está indo lá fazer uma troca. Você está indo lá oferecer seu serviço, tá? Em troca de um pagamento. Então você não pode entrar. Aí o cara entra e fica lá. Aí tem uma hora da entrevista que a gente sempre faz essa pergunta, é uma pergunta bem comum em entrevista de emprego, que ou lá pelo meio ou final da entrevista a gente pergunta assim, ó, por que você quer trabalhar aqui na nossa empresa? E aí o cara responde assim, ó, eu queria trabalhar aqui porque eu já estou desempregado já faz 2 anos, a luz lá de casa está para cortar. Meu amigo, a sua vida pessoal não importa para a empresa. Coloque uma coisa na sua cabeça a partir de hoje. Nenhuma empresa vai lhe contratar porque você está precisando. Quando ela contrata, quando ela oferece lá uma vaga, é porque ela está precisando de alguém para resolver o problema dela. Se esse salário vai pagar sua luz, sua água, seu cartão, o que quer que você deva, é um problema exclusivamente seu. Você não precisa retratar isso para a empresa. Tá? Isso é extremamente... a pessoa é desumano. É desumano. Mas a gente não está falando em humanidade, a gente está falando em negócios. A gente está falando em empresa, em lucro, em capitalismo. E não cabe sentimentalismo nesse momento. Então, entrou lá, ó, cabeça em pé. Professor, como é que eu devo responder essa pergunta? A pergunta se responde assim, ó. Por que você quer trabalhar na nossa empresa? Bom, eu quero trabalhar aqui na nossa empresa, ou nessa empresa, porque eu sou um profissional capacitado. Fiz cursos na área. Já trabalhei na empresa X ou Y. Ou se nunca trabalhou, foi o seu primeiro emprego, é minha primeira vez, é meu primeiro emprego, mas eu tenho cursos na área, tenho conhecimento, sou responsável, sou compromissado, estou disposto a aprender novas tarefas e estou aqui para vestir a camisa e somar junto com a empresa. É esse discurso, ó, direto, ó, olho no olho, tá? Para que você consiga convencer a pessoa de que a sua preocupação é com a empresa e não só com você. Em que você está preocupado em receber aquele salário ali para pagar as suas contas. Claro que isso a pessoa já sabe, que ninguém trabalha de graça, que ninguém é relógio. Né? Mas é preciso ter um poder de convencimento, falar com convencimento. Isso é extremamente importante. Tá? Outra coisa importante, além de se expressar bem lá no ato da entrevista, é o cuidado com o regionalismo. Né? Nós aqui no Brasil, nós temos aí inscritos aqui no curso pessoas de várias cidades do nosso Brasil, temos pessoas aí de Pernambuco, Alagoas, Bahia, me perdoe se esquecer algum estado, São Paulo, temos pessoas de Minas, né? Sergipe e tantos outros que se inscreveram. E a gente sabe que cada estado desse a gente tem uma característica cultural, né, da nossa língua. E isso, tanto quando você sai ou quando alguém vem para a nossa região, isso sempre pode causar algum tipo de problema. Mas, de tudo, o mais importante que eu queria citar, está aqui, ó, são as gírias. Ó. As gírias, elas causam um dano que vocês não sabem o quanto. Porque você pode até ter um sotaque, mas se você usar a língua de maneira correta, isso não atrapalha tanto. Mas a gíria, ela realmente pode distorcer um pouquinho as coisas. Eu, fazendo uma entrevista há algum tempo atrás, eu, conversando com o candidato, eu perguntei assim a ele. Ele ia trabalhar como recepcionista de um hotel, 4 estrelas aqui de Salvador. Ia ser um auxiliar de recepção, portanto precisava ter uma boa comunicação. E quando ele foi indagado, eu perguntei ele assim, você mora onde? Ele disse, eu moro no bairro X. Aí eu disse, se você tem alguma dificuldade de deslocamento para chegar aqui no local de trabalho, ele me respondeu assim, não, de boa,
eu pego um buzu, solto na estação da Lapa, né? Dou mais uma paletada de 20 minutos e chego. Ora, vamos analisar. Ele só nesse trecho falou 3 gírias. A primeira, de boa. Né? Podia ter dito, não, sem problemas, tranquilo. Eu pego um ônibus, um coletivo, um transporte, uma condução. Olha quantas palavras eu posso utilizar. Mas ele disse que pegava um buzu, que é uma gíria muito comum aqui pra gente, né? Na Bahia, não sei em outros estados, mas é muito comum. Me disse depois que soltava na Lapa, na estação da Lapa, que é a estação de ônibus conhecida aqui de Salvador, e dava mais uma paletada de 20 minutos. Né? Ou seja, ele poderia ter dito, eu ando mais 20 minutos, caminho mais 20 minutos. Não, ele disse que dava uma paletada. Para quem está ouvindo aí nosso vídeo de outro estado que não sabe o que é paletada, paletada é dar andar bastante, né? Caminhar muito. E, ou seja, acaba destruindo um pouquinho daquela imagem que você causou no primeiro momento. Então é extremamente importante regular essa questão da gíria. Tá? Ter uma boa dicção e um bom português. Gente, dicção é falar com clareza. Eu gosto de exemplificar assim. Ó. Pense numa cruz e pense no meio da cruz. Sua voz tem que estar ali no meio. Sua voz não pode ser nem muito alta, nem muito baixa. Nem muito rápida e nem muito devagar. Tem que ser no ponto certo. Isso é ter boa dicção. É as pessoas lhe ouvir com pausas, entendendo o que você está falando. Tá? Isso é dicção. E, claro, associado a um bom português, porque, é claro, a nossa língua tem que ser bem falada, até porque a gente precisa convencer clientes, que precisa causar boas impressões, e o português deve ser falado de maneira clara. Tá ok? Bom, eu queria deixar com vocês aí agora, né, um videozinho bem rápido, curto, para vocês entenderem mais ou menos o que a gente está falando sobre entrevista de emprego, sobre a mentira principalmente, né? Esse ato de falar, você pode falar e falar bem, mas tem pessoas que às vezes querem exagerar, querem mentir, querem falar algo além. E é extremamente importante tomar cuidados para não falar besteira e não falar mentiras, e isso atrapalhar a sua aprovação. Então vamos ver esse vídeo aí, uma matéria feita aí pela TV Record, que vai mostrar um pouquinho dessa realidade das entrevistas de emprego. Vamos ver. Quais são os principais erros cometidos por candidatos durante uma entrevista de emprego? Um site de carreiras norte-americano listou as gafes mais comuns, e não se espante porque elas são muitas. Mas nenhum erro supera a mentira. Mais da metade dos empresários ouvidos consideram esse o pior comportamento de um profissional. De frente para o entrevistador, a gente mal sabe o que faz com as mãos. Gesticula demais, cruza os braços, denuncia a ansiedade em pequenos gestos. Quem nunca? Toda vez eu falo demais, é uma coisa beleza. Sempre, toda vez eu falo demais. Você acaba ficando um pouco nervosa na entrevista, acaba ou alongando demais uma resposta ou encurtando. Ficar um pouco indecisa nas respostas, esperar um pouquinho para responder. A pesquisa de um site de carreiras norte-americano listou os erros e as gafes mais comuns na hora da entrevista de emprego. Por exemplo, ligar para um parente para perguntar se o salário é o suficiente antes de terminar a entrevista. Isso transmite uma insegurança nesse sentido, porque a partir do momento que você está procurando uma vaga, você tem que ter certeza do que você quer e quais são os pré-requisitos que você tem na sua cabeça. Por mais que algumas características não sejam exatamente aquilo, eu acho que no momento da entrevista você já pode ir avaliando se para você é viável ou não. Né? Levar uma pizza para a entrevista já é algo muito estranho, concorda? E comer sem oferecer um pedaço. Pior ainda. Acreditem, isso já aconteceu. A distração é um perigo. Já teve candidato que começou a cantar uma música que estava tocando no rádio. Um erro tão grande quanto brincar com algum objeto que está sobre a mesa, o que acontece em 34% dos casos. O foco é o entrevistador, então tentar não desviar o olhar, não ficar prestando atenção no que tem ao redor. O interessante também é prestar atenção de fato no que o entrevistador tá te propondo, as perguntas que são feitas. Entrar por essa porta exigiu do Bruno rever os erros em entrevistas no passado. Já perdeu a vaga por algo simples. Foi o uso de gíria. Tipo, falar cara no meio da entrevista, assim, é uma coisa que eu fazia muito. Mas agora o bom é que eu já aprendi do pior jeito, né? Acabei perdendo uma oportunidade, mas agora eu não uso mais gíria no trabalho.
Não olhar nos olhos ao responder as perguntas é um problema. O contato visual significa transparência, confiança. Acontece em 67% dos casos. Se eu não olho nos olhos, se eu não fixo a atenção no selecionador, se eu vou desviando o meu olhar para lá e para cá, dá a impressão que eu estou mentindo. Nessa disputa acirrada por uma vaga, esses pequenos detalhes podem nos colocar fora da disputa. Mas nenhum erro é pior do que a mentira. E isso acontece em pelo menos 6 a cada 10 candidatos que passam por uma entrevista. E você não consegue sustentar, né, no seu dia a dia profissional. E aí você não sustentando, acaba eventualmente perdendo uma boa oportunidade de emprego por não ter sido honesto. Ou seja, além de um bom currículo, leva a vaga que enfrentar melhor o nervosismo da entrevista. Não tente convencer o selecionador pelo coração. Olha, eu preciso muito dessa vaga. Você só vai consegui-la se você tiver competência para consegui-la e para trabalhar naquela empresa. Viram só a importância, né, da boa comunicação e dos cuidados para não acabar ultrapassando o limite, falando, né, além desse limite. Bom, ainda dentro de comunicação, gente, nós temos aqui uma coisa importante, né, para falar, que seria a expressão corporal. Não esqueça que para falar nós não utilizamos só a nossa voz, só a nossa boca. Nós temos também a questão da postura ao falar. Não se fala com ninguém assim, de braço cruzado, não se fala com ninguém com mão para trás, com mão no bolso, sentado numa cadeira, jogado de qualquer forma. O ato de falar requer postura, né? O que nós chamamos muito aí de postura de abertura. É aquela forma com que você fala mostrando à pessoa visualmente que você sente a vontade de atender, né? Então é extremamente importante ter uma postura para falar. Lembrar sempre de olhar nos olhos. Não esqueça que isso, no momento da sua entrevista de emprego, é importante ter uma postura e olhar nos olhos de quem você fala. Lembre-se que ao olhar nos olhos você demonstra verdade, você demonstra segurança, né? Você transmite confiança à pessoa que está lhe ouvindo. Então, é extremamente importante olhar nos olhos. Agora, não vai exagerar e chega lá na entrevista, eu vim aqui, que eu quero trabalhar aqui. O cara vai achar que você está doido e vai mandar chamar a SAMU para lhe levar para o médico. Não foi isso que eu disse. Eu disse para você olhar nos olhos com segurança, olhar nos olhos com confiança, mas sem exagero, tá? Outra coisa importante, pessoal, é a expressão facial, né? Que tem que ser coerente com o conteúdo. O que é que ele quer dizer com isso? A minha expressão facial tem que ser coerente com o que eu digo. Você entra na minha loja e eu lhe saldo assim, ó. Bom dia, senhora. É um prazer atendê-la. Que posso servi-la? Pô, é um prazer atendê-la com essa cara aqui. Ou seja, o que eu estou falando não está condizente com o que eu estou mostrando no meu rosto. Então, sempre tem que estar apto. Bom dia, senhora. Que posso ajudá-la? Sorriso no rosto sempre. Isso faz parte da nossa, né, comunicação. Boa aparência é um conjunto de regras. Não é questão de beleza, é questão comportamental, a educação caseira, é não ficar sentado no lugar, coçando o ouvido, metendo o dedo em nariz, coisas desse tipo, né? Que algumas pessoas às vezes estão lá distraídas achando que está em casa. Então tem um ditado que diz que quem é visto é lembrado, então é extremamente importante, tá? Atentar a isso aí, essa questão, ok? Outra. Gestos, nem ausência nem excesso. Eu estou aqui falando o tempo todo, vocês devem ter percebido que eu uso muito as mãos. E isso é comum, isso é normal para qualquer pessoa, utilizar as mãos ao falar, né? A expressão facial, gestos, sobrancelhas, testa. A gente vai falando, de acordo com o que você vai falando, você vai expressando. O que ele quer dizer ali com gestos, nem ausência e nem excesso? Que a gente não fale parecendo um robô, todo duro, parado o tempo todo, parecendo que já morreu, ou também ficar falando o tempo todo, gesticulando, porque vai ficar excessivo. Então, nem tanto, nem tão pouco, tá? A mistura tem que ser dosada para que você utilize bem a sua expressão corporal, tá? Bom, pessoal, o terceiro item do marketing pessoal, né, que nós vamos ter aqui, vai ser o controle emocional. Esse é extremamente importante, eu gosto sempre de perguntar aos meus alunos em sala, quem é estressado
E aí muita gente às vezes levanta a mão, quem é que não pode ouvir um desaforo que quer dizer outro? E muita gente acaba levantando a mão. E aí eu sempre pergunto a eles, vem cá, vocês acham que esse temperamento de vocês explosivo pode prejudicar a entrada de vocês no mercado de trabalho? Na grande maioria diz que sim, que acha que isso atrapalha a entrada. Mas eu discordo, eu digo a eles, não vai atrapalhar. Até porque vocês estão me dizendo isso aqui para mim, na sala de aula, que vocês são estressados. Mas vai dizer isso lá na entrevista de emprego? Quando o seu patrão, o seu futuro patrão, né, o dono da empresa ou o gerente perguntar, você é uma pessoa estressada? Você vai dizer que sim? Claro que não. Você vai dizer não, jamais. Eu sou uma pessoa tranquila. Você gosta de lidar com pessoas? Adoro. Amo pessoas. Essa é a resposta que você vai dar, tá? Então você vai conseguir burlar esse processo e entrar, né? Se vestiu de cordeiro e entrou. O problema é quando você já está dentro da sua função, atendendo pessoas, lá no balcão, por exemplo, de uma farmácia, e começa então a perder a paciência, a destratar o cliente, a maltratar. É um idoso que não ouve bem, que você começa a perder a paciência com ele, né? Pessoas que questionam demais e você acaba se descontrolando. Isso sim pode prejudicar e tirar você facilmente do mercado. Então, a falta de controle emocional não impede a entrada, mas acelera a sua saída. Isso é extremamente importante. E aí vem a pergunta, professor, o que é que eu posso fazer para melhorar esse controle emocional meu? Bom, pessoal, aí nós temos o uso de uma coisa chamada empatia, tá? O que é empatia? Empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro. Você tem a capacidade de se colocar no lugar do outro e entender, né, o que o outro está passando. Isso é extremamente importante para você conseguir controlar suas emoções. Então, muitas vezes você está ali trabalhando, né, e na farmácia isso vai ser muito comum, a gente vai falar sobre isso lá no decorrer do curso, entra uma pessoa de cara feia, emburrada, chateada com a receita e malmente ele salda e já entra perguntando, você tem esse remédio aqui? E aí, você vai repreender ela porque ela não deu bom dia? Jamais. Ora, vamos à empatia. Será que essa pessoa não tem um familiar muito doente em casa, com um problema grave, fazendo com que ela esteja naquela condição emocional e talvez tenha, né, se perdido ali em lhe dar um bom dia? Então não cabe a mim fazer julgamentos. Esse controle emocional é extremamente importante, né, para que a gente trate sempre bem o cliente, independente do que ele traga para nós. É muito importante que você sempre salde o cliente e não espere por ele. Entrou, chegou próximo, bom dia, senhor, em que posso ajudá-lo? Né? Para que ele se sinta acolhido. Isso é extremamente importante ter esse domínio emocional, que nas entrevistas de emprego, deixo claro a você, a gente como profissional de RH sempre testa seus limites. Seja na entrevista, seja numa dinâmica de grupo. Isso é extremamente importante. Testar para saber se esse profissional ele realmente tem, né, uma predisposição a trabalhar bem com o público e não perde o controle facilmente. Ok? Bom, a gente tem, né, outro item importante, além desses três que nós já falamos, pessoal, que é conhecimento. Os três primeiros itens, eles são extremamente importantes porque é o que vai ser bem cobrado de vocês num processo de entrada no mercado. As pessoas vão analisar a sua maneira de se apresentar, a sua vestimenta, a sua apresentação pessoal como um todo. As pessoas vão analisar como você fala, como você se expressa, se você fala de uma maneira positiva, se você tem um poder de convencimento. E vão também testar, claro, como a gente acabou de dizer, o seu controle emocional. Esses três itens, chamados de tripé profissional, é aquilo que todo profissional, como eu disse no início da aula, precisa ter. Não só você que está fazendo curso de farmácia, tá? Mas qualquer profissional. Se ele fala bem, se apresenta bem e tem um bom controle emocional para lidar com situações diversas, ele já está no 50% do caminho, tá? Agora, nada disso vai funcionar se você não tiver o que está aí na sua tela agora, conhecimento, tá? Extremamente importante. As pessoas não contratam você só porque você fala bonito ou porque você veste uma roupa legal. Eles lhe contratam porque você tem conhecimento. E é aí que entra a capacitação profissional. Você que está se capacitando em casa, você que está aproveitando essa quarentena para se capacitar, maravilha. Né? Por quê? Porque as coisas vão voltar ao normal. E quando voltar ao normal, quem
já era assim, e claro, vai continuar, quem tem mais qualificações é quem consegue subir a parede primeiro. Então, quem tem a maior unha, escala a parede primeiro. Então, quanto mais capacitações, melhor. Olha aí como é que a gente atinge o conhecimento. Através de quê? Cursos. Ninguém nasce sabendo tudo. Todo mundo vai ter que estudar, né, para aprender. Ah, professor, mas eu conheço o João, que entrou em uma empresa como office boy e hoje ele é gerente de uma empresa. Claro, existem pessoas, sim, né, com histórias assim como a de João, que entram e aprendem a profissão dentro da própria empresa e acabam crescendo dentro da empresa. Mas nem todo mundo tem a sorte de João. E se você não tem a sorte de João, você vai estudar, fazer cursos. E aqui eu tenho embaixo especialização e aperfeiçoamento. Pessoal, eu queria nesse ponto que vocês me dessem atenção do seguinte. Tem muita gente que adora fazer curso. Isso é algo fantástico, né? Estudar é realmente o caminho para a gente crescer profissionalmente. Mas às vezes a gente precisa ter o caminho certo. Eu vou dar um exemplo. Você faz hoje um curso de farmácia aqui comigo. Amanhã você faz um curso de padeiro na padaria de seu Manuel. Depois de amanhã, você faz um curso de cabeleireiro lá no salão de Dona Maria. Você tem 3 cursos, mas são 3 cursos em áreas totalmente o quê? Distintas. Tá claro? Você é especialista em algum? Não. Você se aprofundou em algum? Não. Esse é o detalhe. Não adianta eu sair atirando para todos os lados se eu não tenho um aprofundamento da profissão. Porque senão toda vez que eu for disputar qualquer área dessa, vai ter sempre alguém com algo a mais. Ah, eu vou tentar na farmácia. Chega lá, o cara tem. Você tem um curso de farmácia puro. Mas o outro tem um curso de farmácia, tem um curso de atendimento ao público, tem um curso de operador de caixa, tem um curso de estoquista, sabe arrumar e organizar um depósito. Ou seja, tudo isso tornou ele mais valioso do que você no mercado. Tá claro? Ah, eu vou disputar então a vaga lá na padaria de seu Manuel para padeiro. Chegou lá, você sabe fazer pão, maravilha, mas o seu concorrente sabe fazer pão, sabe fazer bolo, sabe fazer cobertura de pasta americana, sabe fazer salgados e doces finos para casamento. E olha aí, mais uma vez, você perdendo a oportunidade porque não se especializou. Tá? Então, é extremamente importante. Não estou dizendo que você não pode abrir portas. Abra as portas, mas junto abra as janelas. Eu acho que estou sendo bem claro com isso. Nosso curso de farmácia, a gente está produzindo nosso curso de operador de caixa. Nós temos um curso de recepcionista de clínicas e hospitais. São vários cursos que a gente agora, claro, está trazendo para o EAD também e que em breve vai estar sendo lançado. Espero tê-los como espectadores, né, do nosso curso. Então, é extremamente importante abrir, né, e juntar e anexar sempre cursos e conhecimentos que estejam ligados dentro da mesma área. Tá bem? Quando falamos de uma língua estrangeira, é importante, sim, em diversas áreas, turismo, gastronomia, hotelaria, né? São áreas que a gente precisa muito do inglês e espanhol. Às vezes, até aquelas que a gente menos espera e a gente precisa de um inglês e espanhol. É sempre importante adicionar isso ao currículo. Se você tiver a oportunidade de, né, poder fazer um curso de inglês, seja ele online ou presencial, faça. Isso dá um diferencial muito grande no seu currículo, tá? Atualização nos novos programas de computação. A informática não está mais desvinculada a profissão nenhuma. Todas as áreas de atuação de mercado hoje vai precisar do domínio da informática. Então, se você não tem uma proximidade boa com a tecnologia, busque, tá? Busque. Tem gente que fez curso de informática aí em 1900 e bolinha, né? Século passado. Vamos nos atualizar, vamos buscar videocursos, né? Sobre Word, Excel, PowerPoint e o que mais você puder aprender. Hoje, os mais básicos, mais utilizados aí na área comercial, o Word e Excel. Claro que existem programas específicos, né? De caixa, programas específicos de planilhas, de estoque, que a gente precisa utilizar, mas claro, a gente sempre recebe esse treinamento lá na entrada da empresa. Mas o Word e Excel, né, fazer planilhas em Excel, fazer textos, documentos, isso é extremamente importante. Então, buscar esse conhecimento, tá? Isso aí a gente tem que ter conosco. Bom, um outro item do marketing pessoal
Vamos repassar aqui. Apresentação pessoal, comunicação, controle emocional, tá? Conhecimento e a parte do currículo. Pessoal, o currículo ele é extremamente importante para nós, tá? Primeiro, ninguém acha você no meio da rua passando e grita: "Ei, quer trabalhar aqui? Vem cá." Não é assim que funciona. Para você chegar a uma empresa e ter a oportunidade de uma entrevista de emprego, o primeiro passo é apresentar um bom currículo, tá? Ele é o seu cartão de visita. É com ele que você vai ter o seu passe para ser comprado ou contratado pela empresa. Então, o primeiro ponto é produzir um bom currículo. Está aqui, ó, está sempre com o seu currículo em mãos, pois nunca se sabe quando a oportunidade, surgirá. 2 maneiras eficazes de ter sempre o currículo em mãos é armazená-lo em um pendrive ou tê-lo sempre consigo, ou enviá-lo para o seu próprio e-mail e assim poderá acessar em qualquer lugar, a qualquer momento. Vale uma sugestão aqui. Nosso currículo não tem que ser algo estático, algo preso, parado, fixado. Você vai adaptar o seu currículo de acordo com a sua necessidade. Eu costumo dizer que nós temos 2 modalidades de currículo. É o que nós chamamos de currículo específico e o currículo geral. Vamos para o geral. Se você vai concorrer ou quer concorrer a uma vaga de emprego em uma agência de emprego, tá? Numa agência de emprego surgem vagas de várias áreas, né? Vai vir vaga de tudo quanto é lugar. Então, nesse currículo que eu vou colocar lá nessa agência de emprego, tá? Isso vai depender muito da região que você mora, da cidade. Por exemplo, aqui em Salvador, nós temos o SIM, que é o Sistema de Intermediação de Mão de Obra, que é da Prefeitura, e nós temos o CINE, né? O CINE, Sistema Nacional de Emprego, isso ele tem no Brasil todo. São uma espécie de agência de emprego, né? O costume de dizer agência de emprego, mas é um gerenciador de mão de obra. Você vai lá, faz um cadastro, que seria o seu currículo, e deixa lá. Quando chegam as empresas procurando, eles vão buscar no sistema pessoas que tenham um currículo parecido com a exigência daquela vaga. Então é extremamente importante que nesse tipo de currículo você coloque tudo que você sabe fazer. Se você fez curso de farmácia, de operador de caixa, de auxiliar de estoque, de auxiliar administrativo, de recepcionista de clínica, de padeiro, pedreiro, o que for, você coloca. Porque nessa agência de emprego vão surgir vagas de várias áreas. O que vier para você é lucro. Agora, se você viu essa vaga de emprego, tá? Na internet, tá lá, precisa de um atendente de farmácia. Agora, aí é uma coisa específica. Então, eu vou arrumar o meu currículo, tá? Na parte que trata de qualificação profissional, eu não vou colocar que eu fiz um curso de padeiro na padaria de Seu Manuel. Não faz sentido, né? Então, o que é que eu faço? Eu vou arrumar nessa parte de qualificação profissional só aqueles cursos que interessam para essa área que está sendo solicitada. Então, bota logo de cara lá, o curso de atendente de farmácia. Empresa Central do Reforço, período abril 2020. Se quiser botar um resumozinho do que viu, coloca com poucas palavras, né? Legislação da Anvisa, classificação dos medicamentos, né? Separação dos medicamentos quanto às taxas, receitas e retenções, armazenamento, conservação. Vai fazer um pequeno resumo, não é uma novela, tá? Um resumozinho. Embaixo, qual é outro curso que eu posso ter que me ajuda? Recepcionista de clínicas e hospitais. Pô, eu tenho, nesse curso, aprendo como tratar pessoas, atendimento, organização. Vai valer para a farmácia. Eu tenho um curso de operador de caixa. Mas o operador de caixa, Alexandre, trabalha com dinheiro? Sim, toda farmácia tem um operador de caixa. Qual é o dono de empresa que não vai preferir contratar você, que tem um curso de farmácia e ainda tem um curso de operador de caixa, que eu posso aproveitar você lá? Então é extremamente importante acumular coisas dentro da mesma área, tá certo? Para montar esse seu currículo. E isso é um currículo específico. Algumas observações. Se você ainda não tem um currículo ou quer atualizar, muito fácil. Pega um modelo no Google, muito fácil. Vai lá, ó, modelo atualizado de currículo. Vai aparecer vários. Geralmente aquele mais padronizado é aquele que você tem lá no alto, tá? Pelo WhatsApp, depois eu posso mandar um modelo para vocês. Quem quiser pode dar uma solicitada. No alto, sua identificação. Nome, o seu nome bem grande, com a fonte maior, em destaque. E embaixo os dados pessoais, centralizado lá no alto da folha. Então você vai botar lá nome,
endereço, idade, estado civil, telefone de contato e e-mail, tá? Telefones que atendam. Tem gente que bota mais de 5 telefones. Bote um, mas que seja um que você consiga, né, realmente atender. Outra coisa importante, no e-mail, cuidado com o tipo de e-mail que você vai colocar. Tem gente que fez o e-mail quando era adolescente aí botou lá, Dani Safadinha, @ não sei o que, danadinha, ou alguns nomes assim que não são muito, né, profissionais. Então é preferível criar um e-mail novo para colocar. Outra coisa, se o seu e-mail ele é o mesmo e-mail que está relacionado às redes sociais que você utiliza, tome muito cuidado, tá? Eu já, como profissional de RH, já fiz entrevista de emprego e antes de sentar com um profissional na minha frente, eu peguei o currículo da pessoa e através do e-mail eu consegui encontrar as redes sociais da pessoa. E fui lá olhar, e olhei fotos, e olhei atividades, e o que ela fazia normalmente e tal. E aí, quando a pessoa chega na minha frente, eu vou entrevistar ela. E aí eu posso perguntar, pode. Você gosta de festa? Não. Você bebe? Não, odeio cachaça. E quando você vai olhar na rede social, a pessoa está lá comendo uma água, bebendo, e festa e som. Alexandre, o que é que isso tem a ver? Não, eu não estou falando que você vai perder seu emprego porque você gosta de festa ou porque você bebe. O fato é a mentira, não é a questão da bebida. Se você tem lá na sua rede social fotos em festas e consumindo bebida alcoólica, é ótimo, fale, não, gosto de festa. Final de semana, sempre que eu estou de folga, eu gosto de festa, bebo socialmente, mas isso não atrapalha a minha rotina de trabalho. Ponto. A verdade é que prevalece. Então não é a questão do consumir da festa, acho que vocês me entenderam, mas sim da maneira com que você apresenta isso. Então muito cuidado, tá? Identificou você, não coloca, claro, número de documento em currículo, né? Ele não se coloca, você só apresenta documento à empresa caso ela venha lhe contratar. Feita sua identificação, vem aqui agora seu grau de instrução, né? Ou seja, a sua escolaridade, até onde você estudou, se primeiro, segundo grau, se faculdade, pós-graduação, o que você tenha. Feita a sua identificação, vem para as qualificações profissionais, como nós falamos, os cursos que você tem, o que é que lhe habilita a ser, e que profissional você é. E não esqueça, né, de adicionar algumas experiências, se tiver, se não tiver, lá em busca do primeiro emprego, é muito importante. Também tem pessoas que depois da identificação gostam de colocar, né, um textozinho como o seu interesse, né? Aí coloca lá, entrar na empresa para disponibilizar as minhas funções e executar um excelente trabalho. Faça, mas faça isso de maneira moderada. Precisa fazer uma carta, né? Você diz sempre. E tudo que você colocar nesse texto, coloque sempre em favor da empresa. Eu quero entrar na empresa para atuar na área administrativa. Você não está escolhendo emprego. Então, atuar na empresa, executando os meus melhores serviços, né? Trazendo qualidade, executando as suas tarefas a mim atribuídas, seja ela qual for. A ideia é dizer que você está ali, que você é pau para toda a obra. A maneira e as palavras que você vai usar fica a seu critério. Tá claro? Bom, pessoal, aqui, né, um modelo de currículo. Depois você pode dar uma pausazinha aí no vídeo para poder dar uma analisada, tá? Dá uma olhada aqui nesse currículo, que é mais ou menos isso que a gente precisa, você tenta montar. Bom, para finalizar, pessoal, eu queria dizer a vocês que autoestima, ela dos 6 itens, assim, o mais pessoal, né, de todos. Ninguém consegue, pessoal, fazer nada do que a gente citou aqui, se arrumar bem, falar bem, ter controle emocional, ter aprendizado, se a gente não tem uma autoestima. Você vê pela foto aí, né? A gente está lá, a moça magra, mas se olha no espelho e se acha gordinha. O rapaz lá gordinho se olha no espelho e se vê forte e malhado. A questão aqui não é ser gordo ou ser magro, mas é como você se vê, né? Então, a ideia principal é ter autoestima, acreditar em você.
Desemprego é algo temporal, é algo que passa. Ah, professor, mas eu já estou desempregado há 1 ano, 2 anos, eu moro na cidade X, eu moro na cidade Y. Eu já ouvi diversos discursos, diversas histórias. Eu rodo o Brasil fazendo curso de capacitação. Eu viajo para as cidades mais longes e menores que vocês possam imaginar, né? E é extremamente diverso as histórias que eu ouço por aí. Uns alegam que a cidade é pequena, que a cidade não tem oportunidade, que isso e que aquilo. Gente, quem constrói o seu caminho é você. Se você trabalha, se você desenvolve a sua capacidade profissional, né? É isso que vai transformar a sua vida. Então a gente não fica parado, o mundo é grande demais. Se é o local que você está, se a sua cidade é pequena para você, busque o mundo. Se não, se torne o melhor profissional para a pouca oportunidade que tiver aí, uma das vagas ser sua. É isso que eu sempre digo. Eu sou professor, eu sou policial militar, trabalho na Polícia Militar do Estado da Bahia há 17 anos. Fui morador da periferia da cidade, estudei em escola pública, né? Tive uma história realmente muito difícil de vida, mas consegui superar ela, né? Com muito foco, muito estudo, para conseguir hoje atingir o patamar. Ah, Alexandre, o que é o patamar? Não imagine riqueza, pessoal. A gente não trabalha para se tornar rico, a gente trabalha para ter conforto, né? E se você quer ter sua casa, seu carro, um emprego digno, o primeiro passo é conhecimento, é ter autoestima, é acreditar em você, saber que você tem a possibilidade de conquistar algo muito maior, né? A vida a gente não passou e não está aqui nessa vida para passar ela à toa em branco. A vida precisa ser marcada por conquistas, mas quem faz é você, né? Só por você ter visto o anúncio, ter se preocupado em vir e estar aí hoje assistindo a essa aula, já mostra que você está em busca de mudança. E a gente só muda quando a gente quer mudar. Não pense que por mais que você tenha pessoas que gostem de você, elas não podem fazer isso por você. Só quem pode fazer é você. Autoestima, gostar, acreditar em si mesmo. Quando a gente acredita na gente, o mundo todo gira em torno do que a gente pensa. O universo conspira ao nosso favor. Tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre mercado de trabalho, marketing pessoal. Amanhã vocês devem estar recebendo aí o link para a aula 2, tá? E vamos em frente. Valeu? Grande abraço a todos e vejo vocês amanhã.